será, né, diferente agora à noite. No primeiro culto também ele pregou, nós estamos tirando o bolo, né, pastor? Ele vai pregar agora também. As crianças deverão se dirigir à classe ao lado, crianças até 8 anos de idade. Amém? Fica bastante atento que Deus irá falar com você. Diga para o irmão que está ao teu lado, não converse comigo, diga, vou ouvir a palavra de Deus. Amém? Então tá bom. Pastor Adilton. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, pela fé, habite no seu coração. Amém, querido? Aleluia. Trago a saudação da minha casa, minha esposa, minha filha. E nem tudo é perfeito do meu gênero corintiano, o Ivan. Trago também a saudação da nossa igreja, do nosso presbitério, do conselho de pastores, a qual também estamos à frente. E é bom estar juntos. Quando a gente louva ao Senhor, não apenas por cantar, quando a gente canta ao Senhor, não apenas para sair mais um momento de cântico, violência. Quando a gente diz, nada vai me impedir, e esse nada sai do fundo do coração, lá da alma, porque às vezes a nossa alma está tão entrincheirada, né, pelas dores, pelos momentos difíceis que todos nós passamos. A gente tem vontade, às vezes, é vontade apenas, mas dá vontade de falar, Senhor, dá uma rede aí, Deus. O que na verdade acontece, irmãos e irmãs, é que nós estamos nos braços do Pai sempre. Nós não estamos em outro lugar, estamos nos braços do Pai. O que de fato acontece é que nós nos cansamos, é porque de fato nós somos, como disse Paulo, eu falei hoje de manhã, e Jesus também disse, quando encontrou os 2 discípulos, nós somos lobos. A gente é meio desacelerado ou acelerado demais. Já notou que sempre os opostos se atraem? Se o marido é acelerado demais, a mulher não é freada demais, né? Mas é mais devagarzinho. Se o marido é devagar, a mulher já dá uma puxada. A gente nunca consegue se contentar. Eu diria que nós não conseguimos encontrar equilíbrio na nossa vida. Mas quando nós temos o Espírito Santo, e nós temos Ele, amém? Quem é cheio do Espírito Santo? Quando nós temos Ele, como temos o Espírito, Ele faz acontecer na nossa vida, querendo a gente ou não, e Deus vai nos impulsionar, Deus vai nos levar àquilo que Ele já escreveu lá nos céus sobre as nossas vidas. 40 anos de igreja presbiteriana renovada nessa cidade não são 40 dias, não são 40 meses, é uma vida. No tempo que estamos vivendo hoje, são gerações que já foram passadas, gente que já passou aqui, que já abençoou, gente que já deu trabalho também, mas de certa forma contribuiu para que o reino de Deus se expandisse e crescesse. Que a gente tivesse um coração muito grato por esse tempo, por essas pessoas, independente de quem foram elas, ou de como elas saíram. Alguma coisa de bom eles fizeram. Que a gente guarde apenas as coisas boas. A gente tem a mania de guardar, fulano de tal, você viu, ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Mas ele fez isso aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Não, deixa de lado que é ali. Deixa na mão do Eterno. É Deus que cuida de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for vontade de Deus. Viu, irmão? Está meio calvo aí, está desesperado? Não, meu filho. Fique tranquilo, caiu porque foi Deus que permitiu. Agora, se a gente tivesse um pouquinho mais de mão, a gente fazia como o tio Silas Malafaia, né? Um plantezinho e tal. É um mala mesmo, né? Malafaia. Eu gosto de cantar demais, né? E faz tempo que eu não canto a canção do Alex. Eu não tenho uma voz. Eu gostei demais, né? Aquela canção. Foi demais, cara. Eu tentei olhar com você assim, parecia um leão aqui na frente. Coisa lindíssima. Eu fiquei feliz em conhecer tanta gente gostosa, gente abençoada, gente maravilhosa. Fiquei feliz em conhecer o meu amigo. Cadê ele? Meu amigo Nikita.
É o Silas Nikita, não é? Eu sou conhecido como vermelho aqui, porque ele não pode ser Nikita? A gente vai cantar. Se eu não conseguir, você me ajuda? Beleza? Depois de à tarde mesmo, eu esqueci que eu ia pregar de novo, soltei demais a voz, aqui falei demais. Eu queria cantar uma canção que já faz parte da minha vida. Eu tenho vivido isso já há algum tempo. Quero que você feche seus olhos nesse instante. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, gente ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, aleluia, encontra bastante poder para vencer e alcançar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no fio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vem, elas vêm mesmo, e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e alcançar a jornada e ver que o passado, este ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Cantamos pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Você pode cantar mais uma vez comigo? Nenhuma condenação, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas investidas do teu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, nenhuma condenação, nenhum argumento de Satanás, nenhuma
Por isso não tema, meu servo, minha serva. Eu sou o teu ajudador. Eu estou ao teu lado. Eu estou ao teu lado. Não temas. Querido Senhor, querido Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Daniel. Passamos as últimas 68 horas ensaiando. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Ai, canta lá, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Comigo veio meus dois sustentadores, Arão e Ur, também conhecidos como João e Otávio, né? Arão e Ur, levante a mão, faça assim com a mão, ó. Arão e Ur lá, é o João e Otávio, valeu, viu? Meninos abençoados de Deus. Quero falar nessa noite sobre um servo fora do seu lugar. Diga um servo fora do seu lugar. Diga assim, uma pessoa fora do seu lugar. Já pensou sobre um médico que está fora do seu lugar? Precisam dele numa urgência, o que ele vai fazer? Não pode fazer nada, ele está longe, distante. Pensou num policial, numa emergência, precisa dele, mas ele está fora do seu lugar. Um bombeiro está com o rádio desligado, fora do seu lugar, há uma necessidade ou uma precisão do sujeito, mas ele está fora do seu lugar. Já pensou um homem ou mulher de Deus fora do seu lugar, e Deus está precisando de você? Mas Deus te chama nesta noite, Ele quer corrigir algumas coisas com a gente. Uma irmã, eu nem me lembro que irmã foi, falou, pastor, está doendo bastante, o senhor bateu demais ontem, hoje, o senhor está batendo, pastor, é aniversário, não é? Mas com a palavra que Deus trouxe ao meu coração, eu não poderia negar isso a você. Eu, como diz uma irmã na igreja, está doendo, mas está gostoso, pastor, pode falar, aleluia. Já encontrou o texto, 1 Reis, capítulo 19, diga amém. Amém. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem, ou um mensageiro a Elias, a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo Elias se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, só pergunta assim: o que é que você está fazendo aqui? Não responda, por favor. Tá bom? O que é que fazes aqui?
Obrigado, Deus, pelos meus irmãos e as minhas irmãs aqui. Obrigado pela vida do reverendo Moacir, da Tânia, da sua família, dos presbíteros que junto com o pastor Manuel e o pastor Moacir formam o conselho dessa igreja. Obrigado por cada líder, homem e mulher, que o Senhor tem levantado. Obrigado, Senhor, por aqueles que iniciaram. Mas muito obrigado, Senhor, por esta geração que o Senhor está levantando, aleluia. Uma geração de vencedores, uma geração de abençoados, uma geração que vai impactar essa cidade, Pai. Para tanto, Deus, o Senhor nos chama a Tua palavra nesta noite. Por isso, ministra os nossos corações, ministra as nossas vidas e fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Um servo fora do seu lugar. Como sabemos, irmãos e irmãs, a vida humana parece acontecer no meio a uma guerra, no meio a lutas, no meio a aflições. Eu digo sempre isso porque vida cristã não são flores. Vida cristã é guerra todos os dias. No primeiro culto desta tarde eu ministrei sobre terminando bem antes que a vida acabe. E tem muita gente que não está fazendo a coisa direita, a coisa certa. O que é certo fazer, já deixamos de lado. Ao contrário disso, tem muita gente cansada, muita gente esgotada. O que acontece, na verdade, é que o existir de cada um de nós está hoje extremamente confuso, ambíguo, impreciso, e por que não dizer até contraditório. Há dias que a gente acorda pela manhã e nós estamos numa efervescente alegria. Há outros, porém, que a gente se derrete de tristeza. Você pode abaixar o retorno, tá? Pode tirar depois. Deixa só no PA. Obrigado. Há dias em que somos, eu e você, parece que nós já somos cidadãos dos céus, já estamos habitando os céus. Há outros dias que a gente não sabe para onde está indo, nem para onde a coisa está andando. Há dias em que nós vivemos dias de grande esperança, de grandes expectativas. Há outros que parece que a desilusão toma conta do coração da gente. E não é à toa que muitos crentes, homens, mulheres de Deus, ocupam as cadeiras dos psiquiatras, ou da psiquiatria e da psicologia. Não para estudar, mas para serem estudados. Há dias em que somos campeões da fé, heróis da fé. Pode vir um exército contra nós e ninguém detém que essa obra é santa. Deus está comigo. Há outros dias que a gente corre de uma formiga. Parece que nada pode se levantar contra a gente porque o negócio desandou. Há dias em que nos sentimos derrotados, abatidos, vencidos, antes mesmo da batalha. Há outros dias que se acorda já com a bandeira na mão. Ninguém detém. Deus está comigo. Nessa batalha eu não estou sozinho. Vou lutar, vou vencer. Como as meninas dançaram aqui. Ninguém vai me deter. E os meninos também. As meninas, desculpa, irmão. Foi você que tem que. Desculpa, querido. Desculpa, Alex. Perdão. E a gente canta. Meu alma é Cristo. Há dias em que amanhecemos com um canto de louvor nos lábios, exultamos ao Senhor. Há dias que nós anoitecemos com a boca cheia de lamúrias e de lamentações. Há dias de luz e dia de trevas. Há dia para tudo debaixo do sol, como disse o sábio escritor Salomão. E nenhum de nós, nem eu nem você, passará essa vida inteira sem se chocar com essas duas contradições, com essa lógica da existência humana, com sim ou com não, com o que é, com o que quero, com o que não quero, com o que posso e o que não posso. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, gostando ou não, nos chocamos com isso. Todos nós estamos sujeitos à imprecisão da vida. A vida é imprecisa. Quantos de vocês, ou todos nós, conhecemos alguém
que de manhã deixamos essa pessoa bem, quando não muitos minutos ou horas depois sabemos que ela já não está mais com a gente, mas ela estava bem. A vida é imprecisa demais. Todavia, irmãos e irmãs, queridos e queridas, essa confusão se instala em nós, e dependendo do momento qual é, normalmente a nossa reação é de acreditar que Deus está com a gente, ou de não acreditar, e de crer que as coisas não funcionam como diz a palavra do Senhor. Dependendo do momento, ou se cria no nosso interior um fruto amargo, a alma da gente azeda. Já conversou com gente azeda? Já conversou? É terrível, não tem nada bom. Já conversou com alguém que está enfrentando um problema, você fala assim: nossa, estou com um problema ali, sei lá, acertaram a traseira lá do meu carro. Eu falei: você não viu nada? Mesmo dia acertaram a traseira, a frente, o lado, batendo todos quanto é lugar. Você fala para a pessoa: estou com a dor no braço. Isso aí não é nada, eu tenho dor na perna, eu tenho dor no braço, eu tenho dor na cabeça. Você não sabe o que é dor. Isso nos faz perder fé na vida. Isso nos faz com que a gente se arrie da esperança, desça da esperança. Nos faz entregar os pontos diante de todos os desafios que aparecem. Eu digo isso porque o texto lido nos fala de Elias. Elias foi um dos grandes expoentes do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Um homem de Deus, um servo do Senhor. Claro, como disse o apóstolo, um homem sujeito às mesmas paixões que a gente. Mas a gente olha para Paulo, olha para Elias e olha para os heróis da fé, como olha para Paulo, para Pedro, a gente se espelha nessas pessoas. Se você olhar para Elias no capítulo 18, você vai ver: eu quero ser como esse camarada. Esse é o cara. Eu quero ser como ele. Enfrentou, não fugiu, encarou. Cara, encarar tem que ser de frente, né? Encarou o problema, olhou para o problema e falou assim: eu vou enfrentar. Quem esses caras pensam que são? O meu Deus é poderoso e sozinho. Ele imaginava, sozinho lutou contra os profetas de Baal e mais outros profetas de deuses que haviam ali. Elias era um sujeito, foi um sujeito tremendo, porque em Deus fez coisas extraordinárias. Elias foi um sujeito que impactou toda uma nação e toda uma geração. Agora, irmãos, perceba que ao mesmo tempo que Elias era capaz ou foi capaz de enfrentar 850 sacerdotes, 450 deles de Baal, no instante seguinte, ao invés de comemorar a vitória, ao invés de celebrar junto com os irmãos, junto com a igreja de Judá, ou a igreja judaica com o povo hebreu, melhor dizendo, com os judeus, depois judeus, né, dos hebreus, ao invés disso, ele entra numa caverna, o cara fica deprimido. Já pensou? Um homem que prega aquilo domingo à noite: Deus vai fazer, Deus vai acontecer, e Deus realiza centenas de milagres, e amanhã você fica sabendo que ele está internado numa clínica, está com um problema na cabeça. O que você vai pensar num cara desse? O que normalmente nós pensamos? Quantos aqui possivelmente hoje estão vivendo experiências desse porte em sua vida, no seu coração, no seu ministério? Tempos de grandes vitórias, tempos de grandes conquistas, mas também tempos de intensa exaustão, de intensa fadiga, de intenso cansaço, de intensa depressão e opressão. Se você fala: mas crente não fica oprimido. Claro que fica. Olha o salmista. Quantas vezes? Porque te abate a minha alma, porque te perturba dentro de mim. O cara estava oprimido, opresso, entrando em depressão. Nessa lógica da vida que eu estou contando para vocês, nessa confusão da jornada, o profeta, o grande homem de Deus, Elias,
foge do projeto de Deus. E por duas vezes no texto, não só no 9 como lemos, mas no 13, na continuação do texto, Deus vai atrás de Elias. Deus vai atrás do servo dele e diz: o que você está fazendo aí, Elias? O que fazes aí, Elias? Conta-se uma história do grande reformador Martinho Lutero, que após fixar as 95 teses na igreja de Wittenberg, ele ouviu notícias e percebeu a ausência de vários dos seus apoiadores, gente que estava com ele. E a notícia não era boa, as piores notícias possíveis. Ele ouviu dizer que os seus apoiadores, que os seus discípulos, que as pessoas que estavam com ele estavam sendo mortas, estavam vivendo um momento de grande furor. A atrocidade chegou até eles. E então Martinho Lutero entra em depressão, em angústia profunda por esse fato. E ele toma uma decisão, ele vai para um quarto, um lugar onde poucas pessoas o conhecem. E naquele lugar, ele fica sem comer e sem beber, por quase uma semana. Enclausurado naquele quarto, ainda numa sexta-feira, alguém lhe bate a porta. Uma jovem senhora vai até Lutero e diz para ele: o que você está fazendo aí? Ele pergunta: eu que pergunto, o que é que você está fazendo aqui? E essa jovem veste-se de preto. Falou: não me diga que alguém mais morreu. Aquela moça olha, ou aquela mulher olha para Lutero e diz com convicção: Deus morreu. Deus morreu. Lutero então passa a condená-la. Diz para ela: que loucura é essa? Isso é uma blasfêmia, isso é mentira. Deus não morreu, Deus nunca morre. E aquela jovem então olha com um olhar meigo para Lutero, docemente, e diz: se Deus não morreu, o que é que você está fazendo aí nesse quarto, abatido e prostrado? Se Deus não morreu, saia e lute. Volte para o lugar que Deus convocou você. Volte para o seu chamado. Então Martinho Lutero saiu daquele lugar, comeu alguma coisa, se alimentou e voltou a ser o Lutero que todos nós conhecemos. A minha indagação para você nessa noite é: o lugar em que você está é o lugar que Deus te colocou, ou você está fora do seu posto, como um soldado fora do posto? O lugar em que você está é o lugar onde Deus chamou você, ou você está assentado, ou então deitado em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional brasileiro? Lutero havia se tornado um servo fora do seu lugar, não diferente de Elias. Elias havia se distanciado do projeto de Deus. Elias havia se distanciado do chamado de Deus. E Deus disse para ele: que fazes aqui, Elias? Como Elias tornou-se um homem de Deus, eu diria assim, um crente, fora do seu lugar, onde fora chamado. O que levou esse homem de Deus, com um ministério tremendo e um ministério vitorioso, a agir dessa forma? Quais as lições? Hoje comemoramos 40 anos da igreja, ou esse mês comemoramos 40 anos da igreja. Quais são as lições que nós podemos aprender com esse grande homem de Deus, para que possamos aplicar nas nossas vidas, para que a gente viva